Mais uma vez estou aqui de volta, sou a Kédia Maragão, aqui do canal Kédia Maragão e Crochê com Amor. Hoje vamos continuar na sequência das nossas aulinhas da Frida Kahlo em amigurumi, e para esta aulinha deste lindo aventalzinho, a gente vai estar utilizando um fio branco. Vou utilizar o fio Cleia 1000, vou usar 2 fios deste fio. E vocês podem usar também o fio Anne, tá? A critério de vocês. E vamos utilizar para esta aula, vamos estar precisando de uma tesoura para cortes e arremates e também de uma agulha 1,75 milímetros. Esta minha aqui não tem mais numeração, mas é 1,75 a numeração dela. E vamos também precisar dessas mini florzinhas para apliques na peça. Na próxima aula, vou estar aqui iniciando aqui com a aulinha das mini flor e fazendo a aplicação no vestidinho e no avental. Vamos iniciar a nossa aulinha, vamos fazer a laçada na agulha e vamos aqui começar os nossos primeiros pontos para o nosso avental da Frida. Vamos começar aqui com uma correntinha e vamos fazer na sequência 37 correntinhas. Eu fiz aqui 4 correntinhas, vou continuar a minha sequência e vou fazer 37 e volto com vocês. Prontinho, terminei de fazer aqui minhas 37 correntinhas. E agora, vamos aqui subir mais uma correntinha. E nesse próximo pontinho de correntinha, vamos aqui fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui, sobre essa sequência de correntinhas, pontos baixos sobre cada correntinha de base. Vamos fazer no total 37 pontos baixos. Vou fazer meus 37 pontos baixos. Quando chegar no final da minha correntinha, eu volto com vocês para continuarmos. Terminei de fazer meus 37 pontos baixos. Chegando aqui no final, vamos virar aqui e vamos fazer uma correntinha para subir. Fiz uma correntinha, no mesmo ponto baixo, no primeiro aqui do início, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer essa sequência novamente de 37 pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base. Vamos fazer mais esta carreira com 37 pontos baixos e a próxima carreira. Vamos totalizar aqui 3 carreiras com 37 pontos baixos. Da mesma forma, chegando aqui no final, subindo uma correntinha e no mesmo ponto, primeirinho ponto aqui, já iniciar fazendo ponto baixo. Para quando chegar aqui no final, totalizar 37 pontos baixos nessa base. Vamos fazer 3 carreiras. Já fiz a minha primeira carreira com 37 pontos baixos, vou fazer a segunda e vou fazer a terceira. Quando eu terminar a minha terceira carreira com 37 pontos baixos, eu volto aqui com vocês. Prontinho, terminei de fazer aqui as 3 carreiras de pontos baixos em cima de cada ponto baixo, ficando no total todas as 3 carreiras com 37 pontos baixos cada carreira. Cheguei no final, agora vamos virar aqui a nossa pecinha novamente e vamos fazer uma correntinha para subir. Vamos fazer uma correntinha e no mesmo ponto baixo aqui do final, vamos fazer um ponto baixo. E nessa sequência, vamos fazer 11 pontos baixos. 2, 3, 4 pontos baixos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. E no 12, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
desta forma. Vamos fazer essa sequência mais 2 vezes, de 11 pontos baixos e um aumento, mais 11 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui a minha sequência e volto com vocês. Prontinho, fiz aqui 11 pontos baixos, um aumento, mais 11 pontos baixos, um aumento e 11 pontos baixos e um aumento agora. Então, fiz essa sequência por 3 vezes, de 11 pontos baixos e um aumento, 3 vezes. Aqui sobrou um ponto. A gente vai fazer aqui esse ponto baixo. E vamos fazer aqui o ponto baixo, não em cima do ponto baixo, vamos pegar na lateral aqui, nessa alcinha aqui da lateral. Vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui a correntinha para subir. Novamente. E vamos fazer aqui um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Aqui no início não precisa pular o ponto baixo. A gente vai pegar em cima dele contando. E vamos fazer aqui pontos baixos em cima de cada ponto baixo. E quando chegar lá no final, nós não vamos pegar em cima do ponto baixo, vamos pegar na lateral. Vou fazer aqui meus pontos baixos em cima de cada ponto de base e volto com vocês. Pronto, terminei de fazer aqui meus pontos baixos em cada ponto de base. Chegando aqui no final, aqui tem o último ponto baixo, não vou pegar aqui em cima do ponto baixo, vou vir aqui nas 2 laçadinhas do final aqui e vou fazer o ponto baixo. Dessa forma. Viro o trabalho e vamos iniciar com uma correntinha para subir. No mesmo ponto baixo do final, vamos começar fazendo um ponto baixo. E vamos fazer aqui uma sequência de 7 pontos baixos. Fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo, 3 pontos baixos, 4, 5 e 6, 7 pontos baixos. E vamos fazer nesse próximo ponto de base um aumento. Feito aqui os 7 pontos baixos e um aumento, vamos fazer agora 12 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer aqui 12 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Vou fazer aqui 12 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos e um aumento aqui no final. Quando terminar aqui essa carreira, volto aqui com vocês para continuarmos. Prontinho, terminei de fazer aqui 7 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos, um aumento e mais 12 pontos baixos e um aumento. 2 sequências de 12 pontos baixos e aumento. E aqui, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, vamos continuar aqui a sequência de pontos baixos aqui no final, sobre ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até aqui no finalzinho. Cheguei aqui no último ponto baixo, não vamos pegar em cima dele, vamos pegar aqui na lateral do nosso ponto. A gente tem que pegar aqui nessa lateral para ficar assim, ó, retinho, para ficar nesse formato aqui retinho. Então, essa é a forma de estar fazendo este avental. Vamos virar o trabalho e vamos aqui subir uma correntinha. Vamos fazer aqui nessa carreira pontos baixos em cima de cada ponto de base,
sem aumentos e sem diminuições. É ponto baixo em cima de cada ponto de base. Nós estamos aqui na nossa 7ª carreira. Então, vou fazer aqui minha 7ª carreira de pontos baixos em cima de cada ponto de base e volto com vocês. Pronto, terminei de fazer aqui nossa 7ª carreira. Chegando aqui no final, vamos fazer da mesma forma. Sem pegar aqui em cima do ponto baixo, vamos pegar na laçada lateral do ponto. Essas alcinhas aqui, as 2 alcinhas aqui da lateral. E vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos virar novamente e vamos fazer aqui a nossa 8ª carreira. Uma correntinha para subir no mesmo ponto baixo, um ponto baixo. E vamos fazer aqui 13 pontos baixos e um aumento. 2, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Vamos fazer 13 pontos baixos, um aumento, 13 pontos baixos, um aumento, até chegar aqui no final da carreira. Então, vai ser essa sequência até chegar no final. 13 pontos baixos, um aumento, 13 pontos baixos, um aumento. Quando eu fazer aqui, chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, terminei de fazer aqui a nossa 8ª carreira. Fiz 13 pontos baixos, um aumento, 13 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. Aqui no final deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Aqui agora eu vou fazer o aumento e vai sobrar ainda um pontinho. Aqui eu faço meu aumento do final. E nesse último ponto, vou pegar aqui nessa laçada de fora, as 2 alcinhas. Vamos virar aqui o trabalho. Vamos subir aqui mais uma correntinha. No mesmo ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. E essa carreira de número 9, vamos fazer pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base. Então, vai ser nessa sequência, pontos baixos em cima de cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Essa é a carreira de número 9. Vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Terminei de fazer a carreira de número 9, chegando aqui no final, vamos fazer nosso último ponto, aqui, sem ser aqui em cima do ponto baixo, vamos pegar na laçadinha lateral como de costume já. Sempre essa sequência, desde lá do início. Fiz aqui meu último ponto, vamos virar aqui nosso trabalho e vamos subir com uma correntinha. Fiz aqui meu ponto de correntinha, no mesmo ponto baixo, um ponto baixo. Aqui vamos fazer uma sequência de 14 pontos baixos. Vamos fazer 14 pontos. Não, 14 não, vamos fazer aqui 7 pontos baixos. 14 pontos baixos é depois. 7 pontos baixos, fiz um primeiro. Vou fazer o segundo. Vamos fazer 7 pontos baixos. Vou fazer os meus 7 aqui e volto com vocês. Fiz os 7 pontos baixos. Vamos fazer no próximo ponto baixo um aumento. Agora, nós vamos fazer a sequência de 14 pontos baixos. Vamos fazer 14 pontos baixos 2 vezes. Vou fazer aqui 14 pontos baixos, volto com vocês. Terminei aqui de fazer 14 pontos baixos. Fiz no início 7 pontos baixos, um aumento, aí fiz mais 14 pontos baixos. Agora, vou fazer mais 14 pontos baixos e os outros pontos que sobrarem, vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem aumentos. Vou fazer aqui meus 14 pontos baixos e seguir a sequência de pontos baixos até o final e volto com vocês. Prontinho, terminei de fazer aqui
os 7 pontos baixos, um aumento, 14 pontos baixos, mais 14 pontos baixos e ponto baixo até o final. Então, ficou dessa forma, 7 pontos baixos, um aumento. Depois, vamos fazer o restante aqui, todos pontos baixos em cima de cada ponto de base. Fiz 14, mais 14, 24 e o restante também, pontos baixos em cima de cada ponto de base. Cheguei no final, vamos fazer aqui o último ponto na laçadinha aqui da lateral. Na alcinha da lateral. Fiz aqui minha alcinha, agora vamos fazer o seguinte, a próxima carreira é a carreira de número 11. Vamos subir aqui a corrente e vamos aqui no primeiro ponto, sempre aqui no primeiro ponto baixo, começar com um ponto baixo. E vamos fazer essa carreira de número 11 toda de ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Vou fazer minha carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final da nossa carreira de número 11, de pontos baixos em cima de cada ponto de base. No último pontinho, vamos pegar a laçadinha aqui da lateral, fazer um ponto baixo. Vamos virar aqui e subir com uma correntinha. No mesmo ponto baixo, vamos começar aqui a nossa carreira de número 12, fazendo 15 pontos baixos, 2, 3, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, 6. Vou fazer meus 15 pontos baixos e volto com vocês. Fiz aqui meus 15 pontos baixos, agora eu vou fazer no próximo ponto um aumento. E vamos fazer essa sequência aqui de 15 pontos baixos mais 2 vezes. 15 pontos baixos, um aumento, 15 pontos baixos, um aumento. Vou terminar minha carreira e volto com vocês. Pronto, cheguei no final aqui das nossas sequências de 15 pontos baixos e um aumento, 15 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Aqui cheguei no final, não vou pegar aqui nesse ponto baixo, vou pegar na laçadinha aqui da lateral, na alcinha, pra gente continuar aqui com a nossa próxima carreira. Essa aqui é a nossa carreira de número 12. Vamos fazer agora a de número 13. Essa voltinha aqui, essa carreira de número 13, vamos subir aqui uma correntinha no mesmo ponto de base. Vamos fazer novamente um ponto baixo e vamos fazer ponto baixos em cima de cada ponto de base. Vou fazer a minha carreira e quando eu terminar aqui essa carreira de número 13, eu volto com vocês para continuarmos. Pronto, terminei de fazer a nossa carreira de número 13 e vamos agora fazer a de número 14. Essa de número 13 foram só pontos baixos em cima de cada ponto de base. Aí, cheguei aqui no final, vou fazer aqui meu último ponto baixo na alcinha da lateral. E vamos virar aqui e começar a nossa carreira de número 14. Fiz uma correntinha para subir, no mesmo ponto baixo, um ponto baixo. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos e um aumento. Fiz 2, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5, 6, 7 pontos baixos, 8 pontos baixos, e no próximo ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos fazer aqui uma sequência de 16 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vou fazer 16 pontos baixos, um aumento, 16 pontos baixos, um aumento, por 2 vezes. Vou fazer essas duas sequências e volto com vocês.
Prontinho, terminamos aqui de fazer a carreira de número 14, que ficou na sequência de 8 pontos baixos e um aumento, e 2 sequências de 16 pontos baixos e um aumento. Terminei de fazer aqui minha segunda sequência, de 16 pontos baixos e um aumento, sobraram esses pontos aqui, e vamos seguir aqui fazendo pontos baixos em cima de pontos baixos até o final aqui da nossa carreira. Vamos terminar aqui essa carreirinha para a gente começar a carreira de número 15. A carreira de número 15 vai ser um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Vou terminar aqui a 14. E vamos aqui começar a carreira de número 15. Subindo uma correntinha. No mesmo último ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo e vamos fazer a sequência de pontos baixos em cima de cada ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Vou fazer a minha carreira de número 15 e volto com vocês. Terminei aqui de fazer a nossa 15ª carreira, que é a carreira de número 15, de pontos baixos sobre pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, agora, nessa parte aqui, nós já paramos essa parte e vamos fazer outra parte desta pra gente unirmos uma com a outra. Prontinho, terminei de fazer a 15ª carreira, que é a carreira de número 15, de pontos baixos sobre pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Agora, vamos fazer outra parte desta, nessa mesma sequência, vamos fazer outra parte dessa. Vamos deixar essa quieta, cortar o fio, vamos cortar o fio, deixando aqui um pedacinho de linha para remate. E vamos fazer outra parte dessa. Quando terminar de fazer a outra parte, a gente vai unir essas duas partes. Essa parte que a gente fez aqui agora, é essa parte de cima. Como eu estou fazendo ela com o fio Cleia 1000, 2 fios, estou usando 2 fios juntos da Cleia 1000, ela está ficando menor um pouquinho, vai ficar menor um pouquinho do que esse outro aventalzinho. Esse aventalzinho que eu fiz primeiro, eu fiz com o fio Anne. Então, se fizer com o fio Anne, ele vai ficar maiorzinho. Eu tô fazendo já pra ficar desse tamanhozinho mesmo, com a Cleia 1000, 2 fios. Então, a gente vai fazer mais outra parte dessa e vamos unir essas duas partes, que vai ser essa parte daqui de baixo e essa parte de cima. Então, eu fiz uma parte, vou fazer a outra parte e vou voltar com vocês pra gente unir essas partes, as duas partes juntas e continuar aqui o nosso trabalho. Vou fazer minha outra parte e quando terminar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, terminei de fazer aqui a nossa segunda parte, igual à primeira, né, com 15 carreiras. A última carreira, né, a 15ª carreira, ficou com 52 pontos baixos, tanto nessa parte quanto na outra parte. Tem que dar 52 pontos baixos nas duas, tem que ficar iguais, para que na hora que a gente for unir aqui essas duas peças, não dá diferença. Então, eu já fiz aqui o arremate dos fios dessa primeira parte que nós fizemos, né? E agora eu vou cortar o fio da segunda e vou fazer o arremate pra gente voltar e começar a união dessas duas partes. Aqui vou fazer o arremate nessa peça, na outra eu já tinha feito, vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o arremate. Eu sempre gosto de usar uma agulha mais fina. E aí, esse fio que sobra, eu passo eles aqui por dentro dos pontos baixos, né? Eu passo ele aqui, ó, e vou escondendo aqui o máximo que eu posso deles, até cortar a parte que sobra, né? E dou também, às vezes, dou um nozinho para ficar mais seguro. Então, eu vou passando aqui por dentro. Eu vou passando eles aqui, ó, por entre os pontos baixos aqui,
nas laçadinhas da lateral aqui, ó. Vou puxando o fio até esconder eles o máximo que eu posso. Vou fazer aqui esse arremate nessa parte e nessa outra aqui e volto com vocês pra gente unir a peça. Prontinho, terminei aqui de fazer o arremate com as pontas dos fios que sobraram. Agora, a gente vai começar aqui a fazer a união das duas partes. Vou laçar aqui a agulha e vou fazer aqui 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer minhas 35 e volto com vocês. Pronto, fiz aqui 35 correntinhas. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos unir aqui as duas partes. Aqui nessa lateral, olha, nessa parte de cima aqui, a gente vai começar nessa parte. Não é na parte rodada, não, a gente vai começar aqui. Eu coloquei juntinho aqui, o que que eu vou fazer? Vamos começar a união por essa parte. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo da lateral, vou introduzir a agulha na primeira parte aqui da peça e vou lá na outra parte. Vou lá na outra parte, pego no primeiro ponto também da carreira de cima. E vamos fazer aqui um ponto baixo. E vamos seguir aqui nessa lateral, em cada pontinho da lateral, a gente vai pegar em cada parte, nas duas partes, a gente vai pegar junta e fazendo pontos baixos, ó. Pego aqui na primeira, vou lá na outra parte, no outro ponto de trás, pego lá e faço um ponto baixo. Vou fazer essa lateral aqui, quando chegar aqui no final, que eu uni essa parte aqui, eu volto com vocês. Prontinho, fiz aqui a união da lateral. Aqui ficou nossos 35 pontos de correntinhas. Aqui, vamos fazer a união dessa parte agora. Vamos chegar aqui, ó, bem no comecinho aqui, no primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha. E vou lá na outra parte de trás, pegar no primeiro ponto baixo também, não pode ser no próximo, tem que ser no primeiro, para não dar diferença, porque tem que dar certinho aqui os pontos. Vou fazer aqui um ponto baixo, vamos vir aqui nos dois pontos baixos de cada parte, pegando junto e fazendo um ponto baixo. Ó, peguei aqui no ponto baixo da frente, da parte da frente, fui lá na parte de trás, passei a agulha no outro ponto e busquei o fio e finalizei aqui com o ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa união nessa parte aqui, rodada, né, que é essa parte dessa rodada aqui dessa parte. E vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando as duas partes juntas. Pego as duas partes e faço um ponto, como fiz aqui já no início. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente continuar aqui. Pronto, terminei de fazer aqui os pontos baixos unindo aqui as duas partes. Ficou dessa forma, pontos baixos aqui pegando um ponto de cada parte. Cheguei aqui no final, vou fazer a união da lateral desse lado aqui agora. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma correntinha. Aqui nesse cantinho também, quando eu cheguei, que eu terminei aqui, antes de começar aqui os pontos baixos, eu fiz uma correntinha, para não ficar arredondado, fiz uma correntinha e peguei no primeiro ponto baixo. Aqui vai ser a mesma coisa, cheguei no final, fiz o último ponto baixo aqui, pegando as duas partes, faço uma correntinha e venho aqui no primeiro ponto da lateral, nesse primeiro pontinho aqui da carreira da lateral, e vou lá no outro de trás e faço um ponto baixo, unindo as duas partes. Vou fazer aqui essa união, e quando chegar no final, eu volto aqui com vocês.
só observando, fazendo uma observação, em cada carreirinha de ponto baixo, tanto dessa parte quanto da parte de trás, tem que ser pegar sempre o mesmo ponto, para não dar diferença aqui no final. Vou fazer a minha e volto com vocês. Pronto, terminei de fazer a união aqui da lateral. Agora, vamos aqui, cheguei no finalzinho, ó. Vamos fazer 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou terminar de fazer as minhas 35 e volto com vocês, que a gente vai cortar o fio e já vamos iniciar a outra parte. Prontinho, terminei de fazer aqui minhas 35 correntinhas. Vou cortar o fio. Aqui ficou dessa forma a nossa peça. Fizemos aqui a união dessas partes, das duas partes, ficando assim. E aqui ficou as correntinhas, que é para amarrar na cintura da Frida. Agora, vamos aqui começar, nessa parte aqui, que a gente uniu, que é a parte rodada, a gente vai fazer aqui uma carreira de pontos baixos sobre pontos baixos. Vou dar uma laçadinha na agulha, pra gente iniciar lá a nossa carreirinha. Vou vir aqui no primeiro ponto, aqui tem uma correntinha que eu subi e aqui já tem o primeiro ponto. Vou passar a laçadinha aqui do fio e vamos fazer aqui uma laçada e no mesmo ponto, um ponto baixo. E vamos escondendo esse fio que sobrou aqui, fazendo os pontos baixos em cada ponto de base. Vou fazer aqui, nessa parte, pontos baixos sobre pontos baixos até chegar aqui. Quando eu chegar nessa parte, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no finalzinho. Ficou aqui um ponto baixo, que eu não fiz ainda, porque eu vou fazer aqui junto com vocês. Aqui, em vez de eu pegar em cima desse ponto baixo, eu vou pegar nessa correntinha aqui da lateral. E vou fazer meu ponto baixo. Agora, vou virar aqui a nossa peça. E vamos aqui subir uma correntinha. Vamos subir uma correntinha. E no mesmo ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer nessa sequência mais 14 carreiras de pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base. Sempre chegando aqui no final, nós não vamos pegar em cima do ponto baixo, nós vamos pegar aqui na laçadinha da lateral. E aqui também vamos subir uma correntinha e pegar no mesmo ponto baixo, um ponto baixo. Vamos fazer essa sequência de 14 pontos, de 14 carreiras de pontos baixos em cima de pontos baixos, sem diminuição e sem aumentos. Quando eu terminar de fazer minhas 14, que vai ficar totalizando 15 com essa primeira que eu já fiz, eu volto com vocês pra gente continuarmos. Pronto, terminei de fazer aqui mais 14 carreiras. Fiz a primeira para unir. E depois fiz mais 14, totalizando 15 carreiras. As carreiras ficando com 52 pontos baixos. Sempre que for fazer, tentar conferindo para não ter diferença aqui no tamanho. Agora, a gente vai fazer outra parte aqui do nosso avental, né? Como terminei aqui as 15 carreiras. Vamos virar aqui nosso trabalho, vou subir uma corrente e vamos pegar aqui na alcinha da frente, e vamos fazer, aliás, na alcinha da frente não, vamos pegar na alça de trás, essa de trás, e vamos fazer aqui pontos baixos, pegando só na alcinha de trás. Os pontos baixos em cima de cada ponto de base, pegando na alcinha de trás. E vamos fazer essa sequência até chegar aqui no final. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês.
Pronto, terminei de fazer aqui essa carreira. Pegando aqui só na alcinha de trás, vai ficar com essa alcinha aqui disponível, porque agora a gente vai subir aqui, em cima dessa carreira, a gente vai fazer 12 carreiras. Com essa carreira aqui, 13. E vou voltar aqui, subindo uma correntinha e fazer aqui 13 carreiras, com essa de início. E quando eu terminar de fazer essas 13 carreiras de pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base, sem diminuição, sem aumento, em cima de cada ponto baixo. Vou voltando aqui com vocês, quando eu terminar as minhas 13, pra gente continuarmos aqui com com o nosso avental. Terminei de fazer aqui as 13 carreiras, com essa que a gente fez aqui, pegando na alcinha de trás, deu 13 carreiras. Cheguei aqui no final da minha 13ª carreira, viro aqui novamente o trabalho, vou subir aqui uma correntinha e vamos fazer a carreira de número 14. Vamos fazer a carreira de número 14, aqui no primeiro ponto baixo, vamos fazer novamente um ponto baixo de início, e vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vamos fazer aqui o segundo ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aqui vamos fazer uma diminuição. Vamos pegar aqui uma laçadinha aqui do lado do primeiro ponto. Vamos vir para o segundo ponto e pegar outra laçadinha da parte da frente, dessa forma. E vamos passar aqui nosso fio por entre as duas alcinhas. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui para o próximo ponto baixo e fazer um ponto baixo. E vamos fazer 16 pontos baixos, uma diminuição, e depois mais 16 pontos baixos, outra diminuição. Vamos fazer aqui duas sequências de 16 pontos baixos, uma diminuição, 16 pontos baixos, uma diminuição, e os outros pontos que sobrarem, vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base até chegar aqui no final. Vou fazer aqui esta carreira e quando eu terminar, eu volto com vocês. Terminei de fazer as duas sequências de 16 pontos baixos, uma diminuição, 16 pontos baixos, uma diminuição. Aqui sobraram esses pontinhos aqui, vamos continuar fazendo pontos baixos até o final. Terminei a número 14. A carreira de número 14, vamos virar nosso trabalho. Vou subir novamente aqui uma correntinha de base. E vamos vir aqui no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. E nessa carreira de número 15, nós vamos fazer pontos baixos em cima de cada ponto de base, sem aumentos e sem diminuições. Vou fazer a minha carreira e quando eu terminar, que eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei de fazer aqui a nossa carreira de número 15. Nosso trabalho ficou dessa forma. Aqui foi onde a gente pegou na alcinha de trás, ficou com essas laçadinhas visíveis que a gente vai estar utilizando elas também. E agora, vamos dobrar aqui nosso trabalhinho. Vamos dobrar ele aqui, onde a gente começou a primeira carreira das 15 carreiras que a gente fizemos. Aqui vai ficar essas laçadinhas aqui, que sobraram, bem na carreira que pegamos na alcinha de trás.
Então, agora, vamos continuar aqui nosso trabalho. Dobrei aqui. Terminar aqui meu pontinho, meu último pontinho da carreira que desmanchou. Dobrei aqui o trabalhinho. Vamos vir aqui, dobra bem certinho. E vamos pegar aqui a agulha e vamos introduzir aqui nesse mesmo ponto baixo. Nesse mesmo ponto baixo, vamos introduzir e lá atrás pegar outro ponto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Dessa forma. Vamos vir no próximo ponto, vamos lá atrás no outro ponto e vamos fazer aqui o fechamento dessa lateralzinha até aqui com pontos baixos. Vou fazer aqui o meu fechamento e volto com vocês. Pronto, fechei aqui essa nossa lateral. Cheguei aqui. Nessa parte aqui, a gente vai fazer em cima de cada laçadinha dessa, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou subir aqui uma corrente e vamos vir aqui na primeira laçadinha. E fazer um ponto baixo. Venho no próximo, na próxima alcinha. E outro ponto baixo. Vamos fazer por toda essa parte, até chegar lá no final, pontos baixos em cada laçadinha dessa. Vou fazer aqui e volto com vocês quando terminar. Prontinho, terminei de fazer aqui a nossa carreira de pontos baixos. Cheguei aqui no final, vamos unir aqui essa parte e vamos fechar essa lateral com pontos baixos. Da mesma forma que nós fizemos desse lado, vamos fazer de cá com pontos baixos. Subo uma correntinha, no próximo ponto, vou lá pegar um ponto, o ponto da parte da frente e um pontinho lá atrás e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos por toda essa lateralzinha aqui. Quando chegar no final, quando chegar aqui no final, vamos fazer uma laçadinha e cortar o fio, arrematando, escondendo a ponta do fio. E volto com vocês pra gente continuar aqui a nossa sequência nessa parte aqui. Pronto, terminei de fechar essa lateral, cheguei aqui no final, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vamos cortar o fio. Vou arrematar aqui esse fio e volto com vocês pra gente dar a sequência. Prontinho, meus amores, terminei de fazer aqui o arremate, escondendo meus fios. O fio que sobrou, eu fui escondendo entre os pontos, aqui atrás, e ficou dessa forma. Ó, ficou assim. E dessa forma ficou de cá, ó. Ficou com essa abertura e ficou com essa abertura aqui. Agora, a gente vai seguir aqui fazendo o seguinte. Vamos pegar aqui nosso fio novamente. E vamos dar uma laçadinha na linha. E vamos começar aqui novamente, nessa mesma parte aqui, no primeiro ponto aqui do canto. A gente vai fazer um ponto baixo. Faço uma laçada, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vamos fazer aqui, segurando esse fio, pontos baixos em cima de cada ponto de base. Chegando no final, a gente vai fazer uma sequência agora de 5 carreiras. Já tem uma que a gente passou aqui, naquelas alcinhas, vamos fazer mais 5 carreiras de pontos baixos sobre cada ponto de base, indo e voltando. Vai totalizar 6 carreiras ao todo. Vou fazer as minhas 5 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumento, sem diminuições. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês pra gente continuar. Pronto, terminei de fazer as minhas 5 carreiras com pontos baixos, totalizando 6 com a primeira do início.
Agora, vamos começar aqui mais uma carreirinha. Aqui, vamos laçar a minha agulha, virei o trabalho, lacei aqui a agulha, vamos pular aqui o primeiro e o segundo ponto baixo, e no segundo ponto baixo, vamos fazer 6 pontos altos. Fiz aqui meu primeiro, vou vir aqui no mesmo ponto alto, ponto baixo de base, fazer mais um ponto alto. Vamos fazer nesse mesmo ponto baixo 6 pontos altos. Fiz 2, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos, 6 pontos altos. Vamos pular aqui 1, 2 pontos baixos no terceiro, ó, pulei 1, 2, no terceiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Vamos pular mais 2 pontos baixos de base, 1, 2, no terceiro, laço a agulha e faço um ponto alto. Vamos fazer nesse mesmo ponto de base, onde eu tô fazendo aqui meu primeiro ponto alto. Vamos fazer 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer essa sequência. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, terminei aqui de fazer nossos lequinhos, né, de 6 leques, pula 2 pontos baixos, no próximo ponto de base, um ponto baixo, pula mais 2 pontos baixos de base, e no terceiro, outro leque de 6 pontos altos. Fiz essa sequência até chegar aqui no final. Cheguei aqui, terminei meu último leque, agora vamos finalizar aqui na lateral, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos vir no próximo ponto e fazer mais um ponto baixíssimo, e no próximo, um ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio para fazer o arremate final. Cortei o fio, vou vir aqui com outra agulhinha mais fina, que eu gosto de fazer o arremate, e vamos vir aqui nesse próximo ponto baixo aqui da lateral, da união, e vamos introduzir a agulha de trás para frente, nesse espacinho, vou puxar o fio para trás, esse fio que sobrou. Vamos vir aqui no último ponto baixíssimo e vamos introduzir a agulha de baixo para cima e pegar o fio puxando para trás. Então, fiz uma finalização que ficou bem certinha, com os pontos bem certinhos, não ficou feio. E agora, vou virar a peça e vamos esconder essa ponta de fio aqui por dentro dos nossos pontos baixos. Vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês. Terminamos de fazer aqui o nosso aventalzinho da Frida. Ficou agora faltando só o bordado com as florzinhas de aplicação. Olha, ficou com essa parte aqui de espaço e essa outra parte. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos dobrar aqui nosso avental no meio. Vamos dobrar no meio, e bem no meinho aqui, nós vamos colocar um marcador. Porque aqui nessa parte, bem aqui onde eu tô marcando, a gente vai fazer um pontinho, para separar aqui um bolsinho de cá e outro de cá. E aqui nessa parte, a gente vai fazer as marcações para colocar as agulhas e os outros acessórios que quiser estar utilizando aqui. Então, agora nós vamos fazer as separações aqui dos bolsinhos aqui dessa parte, para ficar tipo esses aqui. Aí, no caso, vocês vão ter que ver qual espacinho vocês vão querer
que fique. Esse espaço aqui eu fiz para guardar a fita métrica e esses outros espacinhos aqui para colocar agulhas, ó. Então, nós vamos fazer aqui essa separação nesse mesmo espaço, nesse mesmo local, nós vamos estar utilizando alfinetes. Então, eu vou vir aqui com uma agulha, vou colocar e vou colocar aqui um alfinetezinho aqui do lado. Pra ficar aqui já marcando essa parte onde eu vou fazer a costura. Esse espaço aqui, desse outro, ficou um espaço maior que eu fiz pra colocar mais ou menos aqui. Vou colocar a fita métrica. Então, vou marcar bem aqui também. E as outras partes aqui, eu vou colocando a agulha e vou colocando um alfinete do lado para fazer a marcação aqui da costura. Até chegar no final. Dessa forma. Coloco novamente e venho com um alfinete aqui do ladinho também. Dessa forma, vou vir aqui, essa parte aqui eu vou deixar. Terminei aqui de marcar, fiz a marcação aqui do lado que cabe uma agulha, aqui para caber uma fita métrica e aqui eu fiz as repartições de 3 para estar colocando agulha também. Ó, espacinho aqui coloquei para agulhas também. Então, vamos fazer a costura nesses locais. Vamos fazer uma costura aqui, outra costurinha aqui, bem retinha, aqui e aqui. E fazer um pontinho aqui, ou se vocês preferirem, pode fazer uma costura aqui no meio também. Só que eu vou fazer só um pontinho. E vamos fazer com o mesmo fio, que é esse aqui, que a gente fez o avental com ele. E vamos fazer a laçadinha na agulha. Assim. E vou vir aqui fazendo os pontos na parte de baixo aqui. Vou introduzir aqui a agulha bem no comecinho aqui, bem no rumo aqui desse alfinete. Até chegar aqui, a gente vai fazer a costura com ponto baixíssimo. Vou puxar o fio para a parte de cima, vou lá embaixo, ó, introduzo aqui no ponto de cima, vou lá embaixo, pego o fio novamente e faço ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, vou lá embaixo, ó, venho aqui embaixo, busco o fio novamente e passo pra cá fazendo ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer essa costura aqui, aqui nessa parte e nessas outras aqui. Eu vou fazer a minha costura e quando eu terminar, eu volto com vocês para mostrar como ficou. Esse outro avental, vocês podem estar observando aqui, que ele ficou maior do que esse que a gente terminou de fazer. Por quê? Esse que eu fiz aqui, o passo a passo, eu fiz com a Cleia 1000, 2 fios juntos. E esse aqui de baixo, eu fiz com a Camila Fashion, 2 fios. Mas se vocês preferirem, pode estar fazendo também só com a Anne, utilizando um fio, que vai ficar nesse tamanho. Se for a Camila Fashion, vocês podem estar usando 2 fios para ficar do tamanho deste. Então, esse que eu fiz com a Cleia 1000, 2 fios juntos, ficou bem menorzinho, ó, do que o que eu fiz com a Camila Fashion com 2 fios. Olha só o tanto que ficou menor, né? Quase o espaço de uma agulha. Então, vou fazer a minha costura nesse aqui e volto com vocês.
Terminei de fazer a costura em cada separaçãozinha aqui no avental. Agora, eu vou falar pra vocês, aqui ficou 8 pontos baixos nesse espaço. Nesse outro espaço ficaram 15 pontos baixos. Nesse outro espaço ficaram 7 pontos baixos. E nesse aqui ficou 8 e nesse 8. Então, ficaram 8 pontos baixos aqui e 8 pontos baixos aqui. 7, 15 e 8 de distância para fazer a costura. Eu terminei de costurar, cortei o fio. Agora, eu vou fazer o arremate. Aí, esse fio que sobrou na parte de cima, eu vou colocar a agulha aqui, ó, na parte de trás para frente. Bem, aqui bem do ladinho. E vamos puxar esse fio lá para trás. De todos eles, vamos puxar lá para trás e fazer o arremate aqui nessa parte de trás, né? Vamos passar aqui por entre os pontos baixos aqui, por essas laçadinhas, né? Dar um nozinho aqui no meio e ir passando aqui e cortar o fio. Então, a gente vai fazer esse arremate em todas as partes, tanto nessa parte de cima quanto nessa parte de baixo. Vou arrematar aqui o meu e volto com vocês para mostrar como ficou. Prontinho, terminei de fazer aqui os arremates. Olha, na parte de trás como fica, né? Fui passando entre os pontinhos, né? E puxando, dando nozinho e passando cada perninha que ficou de cá e na parte de baixo. Ficou dessa forma. Então, agora terminamos aqui de fazer essa parte. No próximo passo a passo, eu ainda vou disponibilizar ainda recentemente. Logo após esse aqui, eu já estarei disponibilizando o próximo. Vai ser para a gente estar fazendo essa florzinha e bordando aqui no avental, as florzinhas, e bordando também no vestidinho e fazer o chale da nossa Frida. Então, esse aqui eu fiz com fio Cleia 1000, 2 fios. Ele ficou bem menor do que esse outro que eu fiz com a Camila Fashion, 2 fios. Vocês podem estar fazendo com a Anne também, que provavelmente ficará no tamanho bom como esse, tá? Então, esse aqui meu ficou bem menorzinho por causa do tex do fio. Então, até o próximo passo a passo. Aguardem aí que logo, logo já estarei colocando o último passo a passo, que vai ser de bordar aqui e bordar o vestidinho e o chale da nossa Frida Kahlo. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo.